E continuamos aqui na nossa saga Isso e Aquilo, e hoje é Cozinha Cheia, que é este desenho aqui, gente. Olha só, tá bem. Até assustei na hora que eu vi, gente. Esse já não é um desenho tão comum, não vi ele por aí assim. E eu achei ele um ângulo diferente. E tem muita coisa, né, gente? Mas eu achei legal porque eles centralizaram bem o personagem. Porque eles deixaram eles bem grandes, né? E geralmente os personagens estão menores. Então eu acho que vai ser uma experiência bem legal aqui. Diferente pra gente colorir. Diferente das outros desenhos que a gente tem no livro, né? Então bora lá, gente. Então, gente, fiquei muito na dúvida aí com esse ângulo esquisito aí, com esse monte de coisa que vocês sabem que quando tem muita coisa assim eu fico meio perdida, né? Então, eu falei, vamos começar por esse chão aí. Então, hoje vou fazer um chãozinho de madeira, marronzinho. Ultimamente eu fiz um chão mais cinzinha, né? Então, vamos mudar aqui. Aquele cantinho ali embaixo da tartaruga, eu não sei se é o personagem, se é o chão, decidi que vai ser o chão ali, tá, gente? E aí usei os tons da Ohuhu aí para fazer a madeirinha e fiz a texturinha mais grosseirinha assim, sem tracinhos finos. Fui só fazendo alguns risquinhos ali e dando uma profundidade, uma sombrinha ali nos cantinhos e foi uma madeira mais basiquinha. Aí eu estava com uma dúvida, né? Que combinação fazer aí com esse monte de informação que tem nesse desenho? Então decidi deixar a parede com cinza claro. Como vocês viram, né, o meu cinza mais clarinho ali tá no fim, então usei um tom um pouquinho mais escuro do que eu gostaria na parede, mas eu acho que no fim vai ficar legal e para dar uma quebrada aí nesse tanto de coisas que a gente tem para colocar cor. Aproveitei e já fiz a torneirinha ali com metalzinho, com cinzas também. Aí achei que ficou legal. E aí pensei, né, gente, essa pia, ela parece muito aquelas pias de fazenda, então eu quis deixar ela branca. Mas dessa vez eu não vou contornar tirando o contorno, não. Eu vou deixar só com alguns tons de cinza aí, pra parecer que ela tá mais branquinha aí. Então, fiz só umas sombras em lugares específicos, para parecer que ela é branca. Eh, as coisas brancas eu acho que fica melhor sem contorno, mas dessa vez vamos com contorno. E a mesma coisa na pia, gente, eu queria deixar branca, nessa bancada da pia aí. Porque como a gente vai ter muita cor, eu não queria deixar, ela muito colorida, que eu acho que vai poluir muito, já que a imagem central ali, ela é muito grande. Eu ia fazer só sombra no começo, mas aí eu decidi pintar ela inteira com o CG05, que é bem clarinho. E aí consegui. Lembrei que o C05 ainda funcionava, era o GG1 que não funcionava, senão eu tinha colocado na parede. Mas ainda bem que não, né? Senão não ia dar contraste com a pia. Então, veja que ele é bem clarinho. Conforme ele vai secando, a gente vê que ele fica quase branquinho. E aí eu fui reforçando aí as sombras com um tom mais escuro, que é o GG3, para ir contrastando ali e parecer que está com um cinzinha. Então vamos deixar assim a pia mais branquinha e a bancada mais puxado para o cinza, mas tudo bem clarinho. Então, depois que eu comecei a colocar sombras, já comecei já a ver que estava dando forma no desenho. E eu queria fazer com tom de azul. Então eu escolhi um azul que eu acho que eu não usei ele ainda, gente, que é o 64. Ele é um tom bem bonito, mas ele é bem forte. Então, como os últimos desenhos eu fiz mais pastelzinho, hoje eu quero colocar cor. Já que tá tudo enfeitado esse desenho aí, vamos enfeitar. Então, fiz a cortininha ali da pia com um xadrezinho basiquinho ali. Eu comecei fazendo um xadrezinho mais larguinho, depois eu decidi fazer ele mais fechadinho. Enquanto secava ali, eu fui fazendo o vaso, que eu acho que vai ficar legal, então eu misturei dois tons de azul. E aí depois eu finalizei o xadrez com a caneta em gel branca, que aí ele vai tirando, né, toda vez que a gente passa o branquinho, ele vai tirando as imperfeições ali que a gente faz o tracinho torto. Então acho que fica bem legal.
Pois eu percebi que tinha mais uma parte da toalha aí. Eu acho que esse ângulo desse desenho não foi tão bem desenhado assim, porque eu fiquei perdida em um pouco em alguns umas partes do desenho que eu fiquei sem saber se era armário, se era toalha, se era chão, então ficou um pouquinho confuso. E usando o mesmo azul, que foi o 64 e o 66, eu fui espalhando ali. Então, por exemplo, o vaso de flor, as travessinhas, eu quero deixar um pouco nesse tom, para a gente não misturar tanto. Já que a gente tem muitas frutas ali, né? E ainda a gente tem essa tartaruga aí, que toda vez eu estrago meu desenho com ela. Então, eu tô pensando aqui que vai ficar bem colorido. Mas eu quis trazer os eletrodomésticos, assim, basicamente da mesma cor. Veja como mescla bem essas 2 cores, né, gente? 64 e 66 ficam muito bonitas juntas. Esse é um azul bem bonito, bem, né, diferente, assim. E com o 66 ele acaba trazendo uma suavidade ali na parte da iluminação. Então, eu também não imaginei nenhuma luz direta, assim, vindo de algum canto, como se estivesse vindo do teto ali, então vai variando muito a direção da luz ali dos objetos. Eh, hum, não tem, assim, uma fonte de luz específica, não imaginei nenhuma janela, nenhuma iluminação específica. Mas eu quis deixar os elétrons ali todos combinando. E eu percebi também, ó, por exemplo, não tem transparência muito bem feita, né, percebi algumas falhas aí nesse desenho, e fui fazendo ali algumas coisinhas para deixar mais transparente. Então imaginei que ali é uma cafeteira, né, então eu imaginei marronzinho ali, fiz marrom, reforcei com o tom 91, fiz alguns pontinhos ali só para parecer que tá meio que fervendo o cafezinho ali, só para dar um efeito a mais. Fiz o potinho do lado como se fosse o potinho de café, aí eu misturei já vermelho. Como a gente tem os morangos ali, por isso que eu fiz o potinho de vermelho. O morango fiz vermelhão mesmo e sombreei com o tom 2, que sempre eu gosto, né, de sombrear com o tom 2. Eu acho que fica uma combinação bem bonita. As maçãs eu já escolhi o 3, que é um vermelho um pouco mais fechado, e sombreei também ali com um vermelho um pouco mais escuro. E aí, falei: "Bom, deixa eu ir por partes nesse desenho que tem informação demais". Então comecei com a primeira vasilha ali, colocando uns tonzinhos de bege, de marrom, fui para os copos ali, terminando a transparência, fui para a pia ali, falei: "Deixa eu terminar esses negócios aqui dentro da pia". Também vou fazer os copinhos transparentes, veja que eu terminei ali o desenho da pia. E essa aguinha caída ali, eu quis contornar de branco, porque eu achei que estava ficando pesado ali o azul, sabe, não estava parecendo uma água. Então depois que eu contornei de branco, eu achei que deu mais um aspecto de água. Fiz ali os reflexos dos vidros, dos copos, da cafeteira, né, e achei que já deu um efeito melhor ali no desenho. Aí eu fui para a veia, quis deixar mas seja uma aveia, pode ser de qualquer cor, né, tem muitas marcas, eu quis deixar num tom beginho aí, mais puxado para o marrom, porque eu queria fazer, sabe, como se fosse aqueles saquinhos mais texturizados. Então, eu fiz ali a texturinha dele como se fosse um xadrez, mas aí fica parecendo que é um saquinho, né, eu acho que fica bonitinho assim. Fui para a plantinha, peguei um tom escuro, que é o 50, e fui dando pinceladas ali nas plantas, para a gente deixar alguns cantinhos mais claros. E misturei com o tom 55, só para dar uma leve iluminada ali nas plantas. E aí eu comecei a colocar verde onde tinha, então usei o tom 50 ali para fazer do morango, depois misturei com 55 para dar uma clareada, mas veja, é tão pequenininho que nem parece, né, que tem 2 cores aí. Aproveitei para usar mais um pouquinho de marrom aí no cesto, já que tinha no chão, tinha na aveia, no café. Falei: "Vamos botar mais um pouquinho aqui na cesta, eu acho que vai ficar mais harmonioso aí nessa cozinha maluca". E dei uma reforçada aí com o tom 91 nos locais de sombra para a cesta ficar mais bonitinha, charmosinha. Aí fui para a tábua, quis fazer ela de madeirinha, mas não fiz nenhuma textura nela, já que a gente já tem o chão com textura ali, quero deixar ela lisa
e só fiz algumas sombras ali. Para isso eu usei os tons da Ohuhu, Y148 e BR2, que eu acho que combinam muito bem juntos. Aí fui para a faca, quis fazer ela iluminadinha ali de metal, então usei 3 tons de cinza. Veja que eu só faço risquinhos ali, fica um efeito bem legal. Para maçã, usei o tom 26 e sombreei com o 31. Trazer uma corzinha de maçã aí, né? E aí decidi voltar para o azul para fazer o nosso liquidificador, misturando o 64 e o 66, para a gente não fugir tanto aí da paleta de cores. E estava esquecendo da travessinha aqui também que eu deixei, sem pintar, lembrei, vamos fazer azul também. Não vai ficar tudo azul não, gente, porque agora a gente começa a pôr as outras cores desse desenho. Então, a bananinha amarela, sem muito segredo. Aí eu vi ali que parece uma perinha, coloquei o 59 e depois eu mesclei com o 167. Aí eu achei que estava faltando um pouquinho de sombra, então eu peguei o 174 e fiz ali uma sombrinha a mais. Imaginei que as outras ali também eram as peras. Aí ali para mim pareceu um coco, fiz mais beijinho, sombreei com BR2, usei as mesmas cores da tábua. E ali na maçã usei o tom 3 e sombreei ali com um tom mais escuro. Então, nossa cestinha de frutas está pronta e eu achei que ficou bem bonitinho. Só sombreei com o tom 2 mais uma vez. O liquidificador, ele é transparente, mas veja que não tem nenhum desenho atrás. Eu falei, dessa vez eu não vou fazer, vou assumir como está no desenho. Então, só fiz ali um pouco de cinza ali na parte que não tem nenhum líquido, né? E ali no personagem, sim, aí eu fiz a transparência, porque estava me incomodando ali, o copo. Estava meio estranho. Aí eu fiz ele transparente. Aí fui para esse potinho de não sei o que, pode ser um suco, pode ser qualquer coisa. Então, trouxe um pouco do vermelho para ele também, com amarelo. E usei um tom 31 ali para dar uma quebrada nesse amarelão. Nem sei o que vem dentro desse suco aí, mas imaginei alguma coisa vermelha com amarelo aí. Aí fui lá para o nosso potinho de café, fiz um xadrezinho ali também, que eu acho que fica sempre bem bonitinho. E, gente, eu não sabia que fruta é essa. Eu fui perguntar até pro meu marido. Aí eu pensei em algo assim, blueberry, talvez. eh, mas aí fui pro suquinho ali, que parece uma laranjinha, então eu deixei mais laranja, mas um laranja mais fechado. E como eu pensei em blueberry, eu coloquei o tom 75 em todas essas frutinhas aí e deixei mais roxinho. Os outros eu ficou meio indefinido para mim, eu acho que são as rodelas de maçã, então deixei da mesma cor da maçã. Só que eu estava achando, gente, que o lilás ali estava muito clarinho para blueberry. Aí eu peguei o tom 73 e fui fazendo algumas manchinhas ali, sabe? Para dar um aspecto, iluminar mais, trazer um pouco mais de textura, porque eu achei que o 75 estava muito apagadinho. Aí eu gostei mais, que eu achei que deu uma destacada ali, e depois eu passei o 75 por cima de novo para dar uma mesclada nas cores e deixar alguns pontos mais escuros. Aí eu gostei mais. Fiz os reflexos do vidro no liquidificador e no copo. Aí achei que ficou bem bonitinho, porque deu uma apagada ali, né, naqueles traços ali. Usei até a caneta acrílica, que eu achei que a branca não estava pegando. E aí eu gostei. Veja como dá uma suavizada na hora que a gente coloca a caneta branca, né? Aí eu fui pro primeiro personagem, que tá aí, eu imaginei ele com uma laranja na cabeça. É engraçado esses personagens, né? Esse chapéu dele aí. Então fiz as folhinhas e aí fui para o chapéu. O chapéu quis usar um laranja bem queimado. Eu não queria trazer um laranjão aí, já tá muito colorido. E embaixo ali eu fiz listrinhas com verde e com laranja. Eu achei que estava faltando sombra aí, então eu coloquei o 122, que é o fluorescente, só para dar uma acendida nessa parte de baixo do chapéu aí, para dar um contraste com a parte de cima. E aí eu achei que ficou bonitinho, mas eu quis contornar a listrinha ali para parecer mais com o traço do livro e ressaltar ainda mais esse chapéu.
Aí eu gostei, achei que ficou bem bonitinho, nosso Bob Goods laranjudo aí. Aí fui pra pele do personagem e olha o meu 109, gente, que eu amo tanto, indo pro saco. Já anotei ali. Ai, gente, tô ficando triste. Tá acabando, gente, tá acabando. Então, parti pro tom da Uhuhu, que tem os tons de pele, né? Então, bora aproveitar aí que tem tons a menos. Aí peguei o R18, repassei por tudo ali. Ainda bem que as tintas elas funcionam bem juntas, muito bem. E deu super certo ali de eu cobrir. Ele ficou levemente manchadinho, mas eu acho que foi muito suave, assim. Fiz algumas sombrinhas com um outro tom mais escuro. E fiz a boquinha dele ali, que esse personagem eu gosto sempre de colocar essa boquinha diferente aí. Agora vamos para a nossa amiga tartaruga, que sempre estraga meus desenhos aqui. Vamos ver se eu acerto na cor hoje, né, gente? Então, fiz ali o chapeuzinho morangudo dele, com vários tons de verde ali na parte de cima. Fiz ali as sementinhas com marronzinho e taquei um vermelhão ali, né? Vou fazer igual os moranguinhos ali em cima da pia. Então, eu coloquei o vermelhão bem forte aí, o 12, que é um vermelho bem bonito, né? E dei uma sombreada ali com o tom 2. E olha como já deu uma melhorada aí nesse chapeuzinho, né? Só uma leve sombrinha aí, deu uma outra cara. E vamos para a nossa amiga. Usei o 31 aí no casco e na barriguinha. Sombreei com o Y9 da Ohuhu. Eu achei que ficou um pouco parecido com o chão, mas aí deu para dar uma diferenciada ali na hora que eu coloquei a sombra. Eu acho que ficou legal. E na barriguinha também. Para a bordinha do casco, eu já escolhi o tom 50, que é um bem verde, bem escurão. É só para dar uma diferenciada ali, né, da tartaruga em si e do casco. E aí, dessa vez, eu falei, eu não vou arriscar, eu vou usar um tom bem clarinho. Então, usei o 174 na tartaruga inteirinha, porque da outra vez eu fiz ela muito escura, gente. Tampou o olhinho, tampou a boquinha, não deu certo. E sombreei com um tom cinza. Lembra, gente, que lá no berçário eu usei o tom cinza? Então, eu fiz da mesma forma. Sombreei com o cinza e passei o 174 por cima novamente para não ficar tão cinza. E olha como deu para fazer uma sombra legal. E terminamos, gente. Tá aí o nosso desenho maluco, essa cozinha cheia, põe cheia nisso, né? Mas eu acho que ficou bonitinho, né, gente? Ficou carregado? Ficou, gente, mas não tem como. A cozinha é cheia, então tem que ficar cheio. E tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque eu gostei também. Não é um dos meus preferidos, com certeza. Mas eu acho que deu para fazer uma coisa bem legal. Então, gente, não esquece, já deixa aquele like se não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!